Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai olhar mais de perto para o ateísmo. Vamos explorar o que significa, não acreditar em deuses, os argumentos por trás, um pouco da história e o lugar disso tudo hoje em dia, com base no material que a gente tem aqui. A ideia é desembrulhar um pouco esse conceito, que é complexo. Exato. E é bom já começar dizendo que, olha, ateísmo não é uma coisa única, né? Pode ser só, assim, a ausência de crença ou uma rejeição mais ativa ou até afirmar que não, deuses não existem mesmo. É o oposto do teísmo, que é a crença em alguma divindade. Certo. Então vamos aprofundar um pouquinho. Uma primeira distinção que aparece nos textos é entre o ateísmo implícito e o explícito. O implícito seria essa ausência de crença sem que a pessoa tenha parado para pensar e rejeitar, sabe? Isso. Como disse o Barão do Holbach lá atrás, em 1772. Ele falou: todas as crianças nascem ateias, elas não têm ideia de Deus. É uma frase forte, né? Já o explícito não. Aí já envolve uma rejeição consciente pensada. E mesmo nesse explícito tem, mais nuances. O ateísmo que chamam de fraco ou negativo é basicamente não ter a crença em Deus, ponto. Já o ateísmo forte ou positivo vai além. Ele afirma que deuses não existem. Entendi. E a relação com o agnosticismo também entra aí. Para alguns, são coisas que podem andar juntas, o tal do ateísmo agnóstico. Não acredito, mas também não afirmo que sei que não existe. Outros, tipo Richard Dawkins, preferem pensar num espectro, sabe? Uma escala de probabilidade de acreditar ou não, em vez de só duas caixinhas. Faz sentido. E quais seriam os argumentos principais que sustentam o ateísmo, que aparecem nas fontes? Bom, um que surge com força é a falta de evidências, né? Evidências empíricas que convençam. Sim, a questão da evidência é central. E também o famoso problema do mal. Aquela formulação clássica que vem lá de Epicuro ou Hume. Deus quer impedir o mal, mas não pode. Então é impotente. Ele pode, mas não quer. Ah, então é malévolo? Isso ecoa bastante. Com certeza, e isso se liga direto na questão do ônus da prova. A ideia que está nos textos é que quem faz a afirmação extraordinária, tipo, existe um Deus, é que tem que trazer a prova, não quem duvida. O ateísmo seria, assim, uma posição mais parcimoniosa, sabe? Exige menos suposições que a gente não pode verificar. Uma visão mais econômica, digamos assim. Por aí. E, frequentemente, essa visão anda junto com o naturalismo filosófico, aquela ideia de que a natureza, o mundo físico que a gente observa, é tudo que existe. Não teria um plano sobrenatural. E um ponto que chama muita atenção nas fontes é como elas tentam explicar a própria religião por vias seculares. Citam pensadores como Feuerbach, Freud. Eles viam a religião não como algo revelado, mas talvez como uma projeção das nossas necessidades humanas, psicológicas. Exatamente. E Marx, claro, com a famosa ideia da religião como função social, o ópio do povo. E tem a citação do Bakunin, que é ainda mais, digamos, direta. Se Deus realmente existisse, seria necessário aboli-lo. A ideia por trás disso tudo, vinda dessas fontes, é bem radical. Sugere que a religião pode ser uma invenção humana ou ter uma função social específica, o que levaria a gente a buscar sentido e ética em outros lugares. O que nos leva direto para a questão da ética. Sempre tem aquela crítica. Ah, sem Deus, a moral vira bagunça, vira relativismo. Mas as fontes que a gente viu contrapõem isso, falando da ética secular. Sim, e lembram do dilema de Eutífron, lá do Platão. Ele já perguntava, algo é bom porque os deuses mandam ou os deuses mandam porque aquilo já é bom por si só? Isso questiona se a gente precisa mesmo de uma fonte divina para saber o que é certo ou errado. É um argumento antigo e poderoso. Pois é. E o Julian Bagney argumenta que, mesmo para avaliar os mandamentos de uma religião, a gente precisa de algum critério moral que venha de fora dela, né? Senão, como julgar? E olha só, tem pesquisas como as que o Phil Zuckerman analisou e que estão nos materiais que apontam umas correlações interessantes. Tipo quais? Tipo, sociedades mais seculares tendem a ter maior bem-estar social em países desenvolvidos e nos Estados Unidos, por exemplo, encontraram taxas menores de certos tipos de preconceito entre ateus e agnósticos. Claro, correlação não é causa, mas são dados para pensar. Interessante. E dando um rápido giro pela história, com base nos textos,
Parece que raízes desse pensamento não teísta são bem antigas. Vão lá para a Índia antiga, com a escola Charvaka, e para a Grécia, com os atomistas, Epicuro. Sim, não é algo novo. Depois, na Europa medieval, ficou menos visível, mas ressurgiu com força no iluminismo. Figuras como D'Holbach, que você citou, Meslier. E aí continuou, né? Século XIX, com Feuerbach, Marx, século XX, Bertrand Russell, e mais recentemente o tal do novo ateísmo, que ficou bem conhecido com Dawkins, Sam Harris. Eles trouxeram o debate de volta para o grande público de um jeito bem assertivo. Exato, com bastante visibilidade. E como está o cenário hoje? As estimativas, claro, variam. A Enciclopédia Britânica, em 2010, que foi citada, estimava algo como 9,6% da população mundial como não religiosa e uns 2% como ateus mesmo. Mas a distribuição disso pelo mundo é bem desigual. Muito desigual. Taxas bem mais altas na Europa Ocidental, Leste Asiático e bem mais baixas na África, América do Sul, Oriente Médio, por exemplo. Embora, é preciso dizer, a visibilidade de ateus e não religiosos parece estar crescendo em muitos lugares. E as fontes também mencionam algumas correlações, né? Entre ateísmo e o quê? Níveis de educação? Isso. Níveis mais altos de educação, maior segurança econômica e até alguns estudos que sugerem uma ligação com estilos de pensamento mais analíticos ou reflexivos, baseados em testes de IQI ou de reflexão cognitiva. Novamente, são correlações observadas, não necessariamente relações de causa e efeito diretas, mas são padrões que aparecem. Certo. Então, o que a gente tira dessa nossa análise? Fica bem claro que ateísmo não é uma coisa só, um bloco fechado. É mais um espectro, né? Composições diferentes, argumentos variados, uma história rica e uma presença hoje que é significativa, mesmo que distribuída de forma desigual pelo planeta. Exatamente. E isso talvez nos deixe com uma última reflexão, puxando um pouco das fontes. Se a gente pensar nessas correlações demográficas que autores como Barber ou Zuckerman sugerem, até que ponto as condições sociais de um lugar, a segurança econômica, o acesso à educação, como será que tudo isso influencia se uma sociedade vai ter mais ou menos pessoas que acreditam ou não acreditam em divindades? É algo para se pensar, né? Sobre como o contexto molda essas questões tão profundas. Chegamos ao final deste audiobook. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe. Obrigado.